Não é como começa, é como acaba. Mas tá virando Isso é moda o essa segredo frase, da né? vida. Bota na tela a arte do Vitor Pereira aí com os números dele. Eu quero ver como é que tá isso aí. Porque para começar e para acabar tem que ter o meio, certo, jovens? E vamos ver como é que tá o meio. 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Porém, entretanto, dessas vitórias, algumas foram no Campeonato Carioca. Que algumas delas não era ele na beira do gramado, né? Ou aí tá só que ele tava na beira do gramado. Foi o Rui Quinta. Flamengo tá invicto no Carioca, isso aí, ó. 3 derrotas, só que perdeu logo também quando não podia, né? Isso. Vamos lá. 66,7% de aproveitamento, 25 gols marcados, 12 sofridos. Perdeu 3 títulos em 2023, não precisava lembrar disso nessa hora. Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, coisa que tem gente que não disputa faz tempo, e Recopa Sul-Americana. Vocês querem desabafar? Eu quero que o senhor fale. Porque o Landim, não. Quem deu a entrevista ontem? O Landim, presidente do Flamengo, ontem deu uma entrevista para o Mauro César, no blog dele na UOL, é isso? Isso. E respondeu o senhor. Não foi exatamente para o senhor, mas... Não sei se ele viu o programa. Viu. Com certeza viu. Chegou, meu amigo. Com certeza viu. De alguma forma, eu acho que chegou. Chegou. E o Landim, ele dá respaldo, justamente aquilo que a gente cobrava aqui. Ele deu respaldo ao Vitor Pereira, disse que acredita no potencial do Vitor Pereira, disse que está vendo uma cara nesse time do Flamengo, assim como o treinador do clube. Falou também sobre o Marcos Braz, que desde 2019 eles trabalham juntos, e a ideia é que continue esse trabalho. O que me chama a atenção nessa arte aí, e aí entrando já no mérito do Vitor Pereira em si, são os gols sofridos, né? São 12 gols sofridos em 11 jogos, ou seja, uma média superior a 1 gol por jogo. Ele fala tanto do equilíbrio defensivo, e isso já ficou muito evidente desde o início da temporada, mas ele ainda não conseguiu fazer isso. E eu estou curioso de ver, para saber se no domingo contra o Vasco, ele vai usar uma alternativa parecida contra o Botafogo. Se ele vai começar com 3 zagueiros, como ele começou. Conversando aqui com o João, acho que pode ser a alternativa para o Rodrigo Caio entrar nesse time, para ser titular, caso tenha condições físicas. Mas ele precisa encontrar esse equilíbrio defensivo aí que ele tanto fala e até agora não achou. Deixa eu ver, a torcida do Flamengo, boa parte dela gostaria que o Vitor Pereira fosse demitido. Mas para isso, estava fazendo uma pesquisa, o Flamengo vai ter que botar a mão no cofre. A multa rescisória, caso o Flamengo decida demitir o técnico português hoje, por exemplo, está na casa de 18 milhões de reais. Se você fizer um levantamento dos treinadores que o Flamengo tem de 2020 para cá, o Flamengo, se demitir o Vitor Pereira no mês de março, vai chegar a um montante de 40 milhões de reais investidos em pagamento de multa rescisória de treinadores. E eu cito quais são. Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho. O Renato já foi até o fim do contrato dele e Paulo Souza. E o Dorival não foi. O Dorival terminou o contrato dele. Então, se o Vitor Pereira for demitido hoje, o Flamengo vai ter que botar a mão no bolso, vai ter que pegar 18 milhões e dar na mão do VP. E somando tudo que essa diretoria fez de multas rescisórias que tiveram que ser pagas para os treinadores saírem, vai chegar a 40 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mesmo para o malvadão, que é ricão. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dar direito de resposta para Tati Tavares, porque ontem os senhores falaram aqui que ela é pé frio. Getúlio Vargas. Tá? E ela me mandou na hora. Quem tava na equipe do Brasil? Tá certo, Tati, esses caras são tudo traíra. Caras. E segundo, eu vou perguntar pra Tati se ela tem alguma atualização. Pode tirar o VP daqui, por gentileza. Aí, ela aí. Tati, esses caras aqui, Tati, ficaram falando que você é pé frio ontem. Eu te defendi no ar. Eu quero que você se defenda, primeiramente. Segundamente, temos atualização sobre VP, sobre Vitor Pereira. Eu tô escutando um zum aí. Por gentileza, traga as notícias do Malvadão que domingo pode celebrar o título da Taça Guanabara. Mesmo esses senhores falando que não tem a mesma graça de antigamente. Boa tarde, Tatizinha. Tudo bem, meu amor? Oi, GV, Johnny, Flávio, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É bom lembrar que eu estava na Copa do Brasil e é bom lembrar que foi também o vice-campeonato do Vitor Pereira, né? Ele que perdeu 2 títulos no Maracanã, os 2 nos pênaltis. Eu estava lá, Flamengo e Corinthians, Flamengo campeão, e também estava Flamengo e Independente Del Valle, faz parte, talvez eu seja um pouquinho pé fria para o Vitor Pereira. Mas para o Flamengo eu não sou tão pé fria assim não, tá? Só para dar esse direito de resposta e vamos já
falar do Flamengo, porque Johnny e Flávio estavam falando por aí sobre um momento turbulento, respaldo da diretoria, questionado pela torcida. O técnico Vitor Pereira, ele vem sim sendo questionado pela torcida, mas tem o respaldo da diretoria, pelo menos por enquanto, né, GV? Nos bastidores da Gávea, você sabe muito bem, trabalhou muito tempo aqui no Flamengo, sabe que aqui internamente é onde a política ferve e por aqui nos bastidores a sensação é de divisão de culpa. Tem uma parcela da diretoria, uma parcela dos jogadores e uma parcela também do técnico Vitor Pereira nesse momento. A diretoria, GV, está trabalhando para dar 2 reforços para o treinador. Desde que ele chegou, ele pediu alguns reforços, não foi atendido. A diretoria sente aí que está numa dívida com o Vitor Pereira, portanto, está trabalhando nesse momento para isso. A ideia é contratar um volante, porque não foi aí reposto desde a saída do João Gomes, né? E também um atacante de lado. O volante ainda não tem um nome, ainda está sendo avaliado pela direção, mas já é público o interesse do Flamengo no atacante Ângelo dos Santos, garoto de 18 anos. O Flamengo teve a primeira proposta recusada, mas está disposto a pagar 13 milhões de euros, um pouco mais de 70 milhões de reais por 80% do jogador, e aí pagaria parcelado, né? Então, essa negociação está aí, o Flamengo e Santos conversando em relação ao jogador. Pode ser que o Vitor Pereira consiga esses 2 reforços que ele tanto pediu. O Vitor Pereira, que gosta muito de jogar com atacante de lado, já era assim no Corinthians. Mas, apesar de não ter tido os reforços que ele queria antes, é bom lembrar que o elenco do Flamengo é caro, é muito bom. Então, isso também não justifica os 3 títulos perdidos até o momento. O discurso dos jogadores, eu conversei com alguns deles, né, depois do vice da Recopa Sul-Americana no Maracanã, é também de continuidade no trabalho. Você sabe que eu perguntei para o Gerson, para o Arrascaeta, para o Marinho, se estava faltando algum entendimento, assimilar o trabalho do Vitor Pereira, se estava sendo difícil nesse início. Eles responderam e agora nós vamos ouvir. Na verdade, acho que não é em termos de não entender. É que no momento, se a gente tivesse conquistado isso tudo, talvez o discurso seria diferente, mas a gente tem trabalhado, tem se dedicado. Infelizmente, o resultado que a gente precisa, né, quando é título, não veio. Mas eu acho que é isso, dar continuidade no trabalho. Temos que dar todo o suporte para o Vitor. Ele também está se ambientando, tem muita experiência com time grande. Não, tá tudo bem explicado. Se vocês pararam para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance. Desde o começo tivemos chance, bola na trave, infelizmente a bola não entrou. A vezes tem times que se encaixam muito mais rápido que outros. A gente está entendendo muito bem o que ele quer, então cabe a todos nós também ter a responsabilidade de dar o melhor a cada jogo. Vi, né, GV, o discurso desses jogadores, porque na época do técnico Paulo Souza, o Felipe Luiz veio a público, disse que não tinha química, né, entre os jogadores e o sistema que o treinador queria implementar. Então aí os jogadores do Flamengo falando sobre o trabalho do técnico Vitor Pereira. Como vocês disseram, já foram 3 títulos, Supercopa do Brasil para o Palmeiras, 3º lugar no Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana. Ufa, é muito título perdido, mas no primeiro semestre ficou tudo para trás, porém ainda tem o Campeonato Carioca, que ganhou um peso ainda maior. No domingo agora, o técnico Vitor Pereira tem mais uma prova de fogo, vai enfrentar o Vasco da Gama, que vem de uma goleada, né, diante do Boa Vista. O Vasco que está se ajustando, está melhorando, então é um duelo aí com ingredientes bem interessantes para o torcedor, com transmissão aqui na tela da Band, lembrando, né, transmissão que abre às 5h30 da tarde e a bola rola às 6h10, e é aquilo, né, fica aquela dúvida, se perder para o Vasco, vai ser demitido? Bom, a informação no momento é de respaldo, a diretoria não pensa em demitir o técnico Vitor Pereira. Mas é aquilo, GV, futebol é muito dinâmico, tudo muda muito rápido, a pressão da torcida sempre faz a diferença. Então hoje, o Vitor Pereira tem respaldo sim, mas se perder para o Vasco, eu também não colocaria a mão no fogo e quero a opinião de vocês em relação a isso, beleza? Volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Tati Tavares, nem o sol cobre melhor o malvadão do que a nossa pequena gigante Tati Tavares. Obrigado, Tatizinha, qualquer coisa é só chamar, se acontecer alguma novidade aí. Ter uma pergunta para os senhores. A Tati fez uma pergunta que eu vou emendar. Nossa querida Marília Ruiz, nossa colega da Band de São Paulo, da Band Nacional, trouxe uma notícia quentinha, que parece que o JJ já falou com o empresário dele, que não fica para a próxima temporada e que parece que vê com os bons olhos para desespero do Leandrinho, do comercial, que torce para o nosso rival e está com medo de apanhar se o JJ voltar, que o JJ
está flertando com o Malvadão com a seleção brasileira. Ó, o pino da granada na mão dos senhores. Fiquem à vontade. É um tema que a gente vai sempre repercutir, né? Não tem Você jeito. não tira o peso do JJ. De forma nenhuma. Porque eu sou viúva do velho. Inclusive, eu acabei de falar, Ah, é tá. um tema que a gente vai sempre repercutir por tudo que ele fez aqui no Brasil, por tudo que ele fez no Flamengo. Mas eu não sei se ele volta com essa gestão do Flamengo, não. Depois de tudo que aconteceu, dele vindo para o Brasil, Marcos Braz indo para Portugal, o presidente chateado porque ele rescindiu o contrato em 2020. Óbvio que o torcedor vai ter a memória afetiva e vai querer que ele volte, principalmente pelas derrotas do Flamengo nesses 3 campeonatos. Mas vamos dar tempo, Vitor Pereira. Uma pergunta importante. Tá preparado? Tô. Ninguém quer que isso aconteça. Talvez alguém queira. Que o Vitor Pereira caia. Vamos lá. O Vasco do Leandro, do Marinho e do Roberto. Só tem Vasco lá em cima. Do Meli, do sexto andar todo. 4-0 Pô, 4x0 acabou. no Flamengo. Aí Não, complica. 4x0. Aí o Vitor Pereira venha a ser demitido. Quem assume? Na opinião dos senhores. Não quero entender, eu quero papo reto. Cara, quem assume Coçou a barba aqui, Essa tá pergunta naquela... é muito bom complicado, sai. né? Muito complicado. Não, uma porque o pergunta Tite, importante. é um nome Tite. que tá no mercado. Bom nome. O próprio Neto falou, né? O Bom Neto nome. falou no Donos da Bola lá de São Bom Paulo que inclusive, é o caminho natural das coisas. Agora, Jesus, não mexe com o sentimento da galera, não, cara. Todo ano é isso. Pô, o cara machuca aqui, pô, a galera fica Você falou que eu fica estava iludindo o torcedor do remoendo. Botafogo. Esse negócio de JJ, o torcedor rubro-negro fica magoado. Não, e fica remoendo. Esqueceu, deixa esquecer, ele não deixa esquecer. Eu não esqueço, cara. não. Olha lá, Eu tenho- tá vendo? Aí eu você tenho um fica pôster aí, dele no cara. meu banheiro. Por isso, pô. Eu tenho aqui, ó, no banheiro não, Porque no armário. todo ano ele te ilude, cara. Todo ano ele Ué, fala, mas eu sou vou uma pessoa voltar. iludida. Eu sou uma pessoa iludida. Não, esse aqui- Sensível, iludida. É. Jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!